Fala, turma! Eu gravei um vídeo ontem sobre o nível da taxa de juros no país e no final do vídeo eu falei que eu era a favor, de que os bancos eles deixassem de ser privados e os bancos fossem estatizados, a estatização do sistema financeiro. E obviamente eu falo isso sabendo do barulho que isso vai causar. E aí um monte de gente fica desesperada. Oh, como assim? Vai estatizar? Comunista, etc. E é curioso, porque isso é o que faz a gente perceber quando uma ideia é hegemônica, Por quê? As pessoas são contra, Obviamente, algumas pessoas são contra, mas elas não sabem nem por que são contra. E se você perguntar para elas o seguinte, mas vem cá, o que tua vida ia piorar se você deixasse de ter dinheiro no Itaú e passasse a ter dinheiro num banco que fosse do Estado? E as pessoas não sabem dizer muito, o que ia piorar. E aí, obviamente, vem com aquelas frases feitas de ia ser uma corrupção enorme, etc. Como se a corrupção dos bancos privados com a esfera pública não fosse gigantesca e o roubo que os bancos privados fazem com as pessoas não fosse também gigante. E aí eu cito no vídeo de ontem o sistema chinês. E eu resolvi trazer alguns dados para vocês hoje, porque eu acho interessante a gente pelo menos conhecer como funciona nos outros países. Até 2014 não era permitido que existissem instituições financeiras privadas na China. A partir de 2014, elas foram permitidas, mas com um monte de restrição. Elas só podem existir se cumprirem, ali é o direcionamento que é estabelecido pelo Partido Comunista Chinês. E o que isso quer dizer? Quer dizer que elas têm a possibilidade de atuar desde que seja para ajudar a cumprir os objetivos e as metas estabelecidas pelo Estado. Mas mesmo assim, o sistema financeiro chinês ele está quase todo na mão do Estado chinês. Então a gente está falando, para vocês terem uma ordem de grandeza, que 98% dos ativos do sistema financeiro chinês estão na mão dos bancos públicos. E ali 2%, menos de 2%, estão na mão desses bancos privados que têm essa obrigação de seguir as diretrizes ali, inclusive com conselhos formados por membros do Estado nesses bancos. E aí eu vou trazer uns dados agora para vocês que eu acho que vocês vão começar a entender a diferença que isso faz e qual que é o grande segredo chinês, o grande poder que esses caras têm para em meio século estar se transformando assim numa potência que muitas pessoas jamais imaginaram que seria capaz de surgir. E vocês vão entender o poder que é você ter esse volume que hoje está na mão dos bancos privados, na mão do Estado, para ele poder direcionar para o que ele acha que é o melhor para o país. No Brasil, a gente tem o governo federal, ele tem como verba que sobra, livre, que ele pode escolher onde ele quer investir, algo em torno de 50 bilhões de reais. Tem gente que vai botar outras coisas na conta, etc. Bota aí 100 bilhões de reais. Tá? Não é 100, mas vamos supor que seja 50, 100 bilhões de reais. E eu falei ontem, isso é muito pouco, é nada para um país do tamanho do Brasil. É só a gente lembrar, que tem algumas pessoas físicas no Brasil que têm um patrimônio pessoal maior do que esse, maior do que o Brasil tem para investir no ano inteiro para 220 milhões de pessoas. Mas no Brasil, sabe quantas pessoas têm de dinheiro investido nos bancos? 7,3 trilhões de reais. 7,3 trilhões de reais. Isso, gente, se você considerar ali o quanto o governo tem para investir, 50 bi, que foi aquele primeiro número que eu passei, só para ter uma ordem de grandeza, significa que tem nos bancos um valor que é 150 vezes quase maior que os bancos escolhem para onde eles vão direcionar. Então, se os bancos quiserem, eles pegam isso e resolvem emprestar para a mineradora, para os grandes latifúndios que produzem soja. Eles escolhem não só para onde eles vão emprestar, mas eles escolhem quem vai ter a taxa de juros mais alta, quem vai ter a mais baixa
Em outras palavras, hoje em dia, os bancos privados no Brasil, eles, assim, efetivamente, de uma maneira prática, eles mandam muito mais no rumo que o país vai tomar do que o governo. É um fato. Isso é um fato. Eles têm muito mais dinheiro para direcionar isso. Agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Nos Estados Unidos, a maioria dos bancos é privado também. E você tem lá nos Estados Unidos, mais ou menos, um pouco menos de 20 trilhões de dólares depositado nos bancos. No Brasil, os 7 trilhões que eu falei é de reais, tá? Nos Estados Unidos, quase 20 trilhões de dólares. Mas o governo também não tem como botar muito a mão nisso. E os Estados Unidos está cada vez mais com um problema de orçamento. Como é que ele consegue resolver o problema dele de orçamento? Rodando déficit atrás de déficit, déficit atrás de déficit. E ele consegue bancar esse déficit, porque como o dólar é a moeda de reserva do mundo, é a moeda de referência no mundo capitalista, ele consegue financiar esse déficit dele pegando dinheiro do mundo inteiro. Mais uma surpresa para você, né? Que fica falando que o Brasil nunca poderia ter déficit, eu sei que o nosso exemplo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos roda déficit todo ano e esse dinheiro que está nos bancos ele não consegue aproveitar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que agora todo mundo vai cair para trás. Sabe qual o valor que existe depositado pelos chineses e pelas empresas chinesas e pelas instituições financeiras que são públicas chinesas? O total, quanto você tem de depósitos no sistema financeiro chinês? Vamos lá. 40, olha o que eu vou falar para vocês. 43 trilhões de dólares. 43 trilhões de dólares. A gente está falando de um valor que é quase de 250 trilhões de reais. Gente, só para ter como referência, isso que tem depositado nos bancos chineses é quase 5.000 vezes mais, o que tem de orçamento livre do governo brasileiro para poder investir aqui no desenvolvimento do Brasil. E na China, eles, se tivessem um sistema financeiro todo privado, eles não poderiam usar esse dinheiro. Mas eles têm esse dinheiro, vou repetir, mais de 40 trilhões de dólares para poder direcionar para onde eles quiserem. Vocês estão entendendo agora de onde que nasce dinheiro para a China conseguir fazer viaduto, centro de pesquisa, universidade, cinema, teatro, fazer máquina, fazer fábrica de robô, fazer indústria automobilística. Vem, porque esse dinheiro está ali e o governo chinês tem a possibilidade de direcionar. Isso é a maior arma que um país pode ter. Então a China, ela tem esse poderio que é muito, muito, muito maior do que os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos têm ali menos de 70% do PIB americano em depósito nos bancos, né? A China tem mais de 300% do PIB chinês em depósito nos bancos. E isso é imbatível. Essa é a maior arma chinesa. Então, a gente tem que falar sobre ter um sistema financeiro que seja dominado pelo Estado, sem medo de falar isso. A gente está falando que o dinheiro que as pessoas têm no Brasil... Esse dinheiro, as pessoas iam poder continuar comprando a casa delas, as pessoas iam poder continuar comprando ação, as pessoas iam poder continuar fazendo seus investimentos, as pessoas iam poder continuar pegando crédito financiado, só que melhor ainda, porque o crédito ia ser muito mais barato. Por que o crédito é mais barato quando você tem o sistema financeiro estatal? O crédito é muito mais barato porque se tem alguém que tem todas as suas informações, é o Estado. E se tem alguém que tem depois como te cobrar o negócio da melhor maneira possível, é o Estado. Então ele tem muito menos risco ao te emprestar dinheiro, ele sabe para que ele está emprestando, então ele consegue te emprestar uma taxa muito mais baixa e além disso, ele não tem como objetivo lucro, que os bancos têm. Aliás, o objetivo dos bancos é só lucro privados, né? Os bancos privados é só lucro. Então, além disso, você tira o lucro e aumenta o conhecimento que tem, diminui o risco, a taxa desmorona, vem lá para baixo. Mas as pessoas têm que ter coragem de falar isso. As pessoas têm que ter coragem de falar isso. Ah, é difícil, estatizar. É claro que é difícil. Eu até diria, no Brasil, se não tivesse uma revolução, seria quase impossível você estatizar os bancos. Mas o que você tem que fazer? Você tem que caminhar para diminuir o poder dos bancos. Por exemplo, se você faz aquilo que eu já defendi 1000 vezes, se você reformula, redesenha, recria a caderneta de poupança e faz da poupança disparado o melhor investimento que as pessoas podem ter, você tira todo o poder dos bancos. Então é como se você tivesse
estatizando um pedaço dos depósitos no sentido que você pode, o Estado pode direcionar. Então, vamos parar de ter medo de falar as coisas e entender que isso é uma ideia hegemônica. A gente é contra ou é a favor sem entender por quê. E gravem esse exemplo do sistema chinês e entendam, porque o maior poder da China, a maior força da China é ter um dinheiro todo ano para poder investir e direcionar muitas vezes maior do que os Estados Unidos. E mais ou menos umas 5.000 vezes maior do que o Brasil. Agora, o Brasil podia mudar isso assim, virando uma chave. Imagina que no Brasil a gente podia sair de 50 bi que o governo direciona para onde vai investir, para alguns trilhões de reais. Imagina o que ia acontecer. O Brasil ia mudar em 5 anos. Em 5 anos o Brasil mudava, mas mudava completamente. Mudava muito mais do que mudou com Lula 1, com Lula 2, que mudou muito, foi maravilhoso. Mas ia mudar muito mais, ia ser uma revolução. E é importante vocês saberem isso, porque não importa se você é de direita ou de esquerda, a gente tem que entender que o inimigo comum do Brasil é a Faria Lima, são os bancos privados, porque eles têm o nosso dinheiro e eles escolhem usar esse dinheiro para manter o poder deles, os privilégios deles e o lucro que eles têm, em cima da gente que dá o dinheiro para eles. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Um bom dia para vocês.